Glória a Deus. Amém, queridos? Quando estiver frente ao mar, não esqueça que esse Deus é poderoso para abrir o mar para você passar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você trouxe a sua Bíblia essa noite, irmão? Se trouxe, por favor, toma nas suas mãos aí, por gentileza. E abre conosco lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o verso 17 e o verso 18, em nome de Jesus. Amém? Hoje uma noite um pouco mais fria, né? Mas eu creio que Deus tem algo preparado para nós essa noite, nesse ambiente, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Você acredita nisso? Então, abra o seu coração essa noite e deixa Deus falar contigo. Atos 2:17, amém? Tem na tela aí para nós também. Diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. O 18: e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Amém? Então tome seu assento, por gentileza, e nós vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós nessa noite a tua graça, a tua glória, que o Senhor possa, Senhor, de uma forma muito especial, muito poderosa, tocar os nossos corações com a sua presença doce e suave, e que nós possamos ouvir a sua voz e ser tocados pelo Senhor, no nome de Jesus. E você diz amém e graças a Deus. Queridos, essa passagem que nós acabamos de ler, ela se refere a uma profecia que havia sido dada sobre todo o povo de Deus. E no livro de Atos, essa profecia ela vem ser confirmada, ela vem ser reforçada. E essa palavra, irmãos, ela diz para nós que chegaria um tempo quando Deus derramasse do seu espírito, que as pessoas iriam profetizar sobre as situações da vida, elas iriam abrir as suas bocas e liberar palavras, e essas palavras elas seriam cumpridas por Deus, e nós veríamos milagres acontecer. Esse texto diz para nós, irmãos, que chegaria um tempo que os jovens, os velhos, chegaria um tempo que os servos, as servas, todos aqueles que crescem no Senhor, receberiam o seu Espírito Santo. E escute isso, irmão, o resultado de terem recebido o Espírito Santo seria que essas pessoas profetizariam, liberariam profecias, palavras proféticas. Então essa noite, irmãos, nós queremos ministrar uma palavra ao seu coração, e ao final desse culto nós teremos um momento de oração onde nós teremos um ambiente que será preparado com louvor, com adoração, aonde você vai liberar palavras sobre a sua vida, palavras sobre a sua história, porque se você já recebeu o Espírito de Deus, se o Espírito de Deus já mora em você, então você já está equipado, preparado para liberar essas palavras sobre a sua própria vida, sobre a sua casa, sobre o seu destino, em nome de Jesus, amém? E para nós, pode baixar um pouquinho, não sei se é o meu retorno ou se é a frente que está alto. Vejam aí, se estiver muito alto, baixa um pouquinho. Irmãos, para nós trazer isso para o nosso entendimento, eu queria que você fosse comigo lá para um livro da Bíblia chamado livro de Ezequiel. Por favor, Ezequiel, capítulo 37. Eu quero usar esse texto, irmãos, para que você entenda na prática o que é profetizar.
o que é liberar palavras sobre ambientes e ver a glória de Deus acontecer em nome de Jesus, amém? Então, Ezequiel capítulo 37, o verso 1, nós vamos ler até o 3 agora. Esse texto, irmãos, ele vai falar para nós de um profeta chamado Ezequiel, que é levado por Deus até um local, aonde ali havia um monte de ossos secos, e Deus fala para ele: esse aqui é o meu povo, é a nação de Israel, eu quero que você profetize sobre eles. E aí vai se desenrolar uma história que eu quero que você conheça com profundidade essa noite, para que você viva isso na sua vida também, em nome de Jesus, amém? Então vamos ler Ezequiel 37, do 1 até o 3, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Amém, querido? Então, irmãos, vamos entender algumas coisas aqui antes de nós prosseguir. Deus leva Ezequiel numa visão, no meio de um vale de ossos, e diz para ele assim: Ezequiel, pode esses ossos voltar à vida? E ele fala: Senhor, eu não sei, é o Senhor que sabe. E aí Deus fala para ele: então eu quero que você faça aquilo que eu vou te mandar. E Deus vai ordenar a Ezequiel, irmãos, que ele profetize sobre aqueles ossos, comece a liberar palavras sobre aqueles ossos. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, irmão, que profetizar é você declarar algo que ainda não aconteceu. Profetizar é você liberar palavras, irmãos, declarando que algo vai acontecer sem nada estar acontecendo. E é por isso, irmãos, que uma pessoa só pode profetizar, ela só vai conseguir profetizar se ela estiver realmente cheia do Espírito Santo. Deus disse: nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito, e então as pessoas profetizarão. É impossível profetizar se não tiver o Espírito Santo, porque uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, irmão, ele não consegue ver além daquilo que está diante dos seus olhos. Agora, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós olhamos para uma situação ruim, olhamos para uma situação complicada e dizemos: Deus, tu pode mudar isso. Deus, o Senhor pode transformar essa história. E por isso, Senhor, eu libero uma palavra sobre esse meu filho que hoje está doente. Eu libero uma palavra sobre o meu casamento que hoje está morrendo. Eu libero uma palavra sobre a minha vida financeira que hoje está uma desgraça. E eu quero ver milagres acontecer. Irmãos, profetizar é declarar algo que ainda não aconteceu. É você dizer: Deus, eu não estou vendo ainda com os meus olhos, mas eu já estou liberando uma palavra, porque isso vai acontecer em nome de Jesus, amém? Profetizar, irmão, é falar alinhado com a palavra de Deus, falar pelo Espírito Santo de Deus. E isso aqui talvez seja um dos maiores impedimentos, irmãos, para a vida de muita gente que está na igreja. Porque a pessoa, ela até libera a palavra, mas está desalinhada com a palavra de Deus. Um dia desse, uma pessoa pediu oração, irmão. E eu falei: você quer que ore para quê? Eu quero que ore para que essa pessoa que está comigo separe do marido que ela tem. Eu falei: eu vou orar nada. Está desalinhado com a palavra, irmão. Como é que nós vamos orar para um troço desse? E às vezes a pessoa, ela está desalinhada com a palavra, ela está buscando algo de próprio interesse, algo que não glorifica a Deus, algo que vai afastar ela de Deus, algo que talvez Deus não quer dar para ela, porque aquilo ali para ela vai trazer um problema, e ela está desalinhada com os céus, e ela está liberando palavra, e não vai acontecer nunca. Porque só podem acontecer coisas, irmãos, que estão alinhadas com o coração de Deus para a nossa vida, com aquilo que Deus tem para a nossa história. Então Deus vai fazendo acontecer em nome de Jesus, amém? Lá em Hebreus 11, 20,
e 21, a Bíblia vai dizer assim, ó, pela fé, irmão, a Bíblia diz que Isaac abençoou, vai dizer que pela fé, Jacó abençoou a sua descendência, os seus filhos. Irmãos, nós só podemos liberar palavras de bênção, se for realmente pela fé, conectados com Deus, e não na nossa carnalidade, amém? Então, eu quero que você, essa noite, aprenda um pouquinho, irmão, como usar essa unção profética, em nome de Jesus, amém? Então, vamos lá para o texto que nós lemos, Ezequiel capítulo 37, verso 1, vamos aprofundar um pouquinho, irmão. Ali diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou no Espírito. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender, é que existe uma conexão entre profetizar e estar no Espírito. A Bíblia diz que o Espírito de Deus levou, foi Ele quem conduziu o profeta até lá. A primeira coisa que eu entendo, irmãos, que nós só podemos liberar palavras proféticas, ou melhor, elas só serão proféticas, porque liberar a palavra, irmão, qualquer um pode liberar, mas liberar palavras que vão se cumprir, palavras que realmente serão endossadas por Deus, respaldadas por Deus, é necessário que essa pessoa esteja realmente conectada com o Espírito do Senhor. A Bíblia diz em Romanos 8:8, irmão, que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, não podem. Uma pessoa só pode agradar a Deus se ela estiver no Espírito. Olha que texto interessante, esse põe na tela para nós, Everton, por favor. Lucas 1:67. Um homem chamado Zacarias, irmãos, cheio do Espírito Santo, cheio, profetizou. Nós só podemos liberar palavras de profecia, irmão, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, alinhados com o Espírito Santo, se movendo no Espírito Santo. Pastor, como é que eu sei se eu estou me movendo no Espírito Santo? Bem simples, irmão, muito simples. Está no pecado? Não está no Espírito Santo. Está fazendo coisa errada? Não está no Espírito Santo. Está obedecendo a palavra? Está cumprindo os mandamentos do Senhor? Está atento para a lei de Deus, meu irmão? Então significa que você está muito próximo de viver isso. A Bíblia vai dizer para nós que o Espírito Santo nos inspira, irmão, e nos intensifica para profetizar. Isso aqui é muito interessante, irmão, porque uma pessoa sem o Espírito Santo, ela não consegue liberar uma palavra para o ambiente. Imagina, a Bíblia diz que lá era um vale de ossos secos. Como é que vai liberar uma palavra? Ossos voltem a viver, ossos grude, cada um no seu osso, irmão, diante de um cemitério de ossos que a Bíblia diz que estavam sequíssimos. Ninguém consegue liberar uma palavra, irmão, de vida no ambiente de morte desse, a não ser que realmente esteja ligado com Deus e conectado com Deus. Levante a mão direita para cima só um instante e diga em nome de Jesus, que o meu coração esteja alinhado com o Senhor, em nome de Jesus, amém? Qual que era a situação ali, irmão? Um vale cheio de ossos sequíssimos. Aqui eu quero que você perceba algo, irmãos, que quem profetiza apesar das circunstâncias. Eu já vi gente, irmão, que gosta de dar umas profetadas, porque existe uma diferença entre profetizar, de entregar uma palavra profética e de dar uma profetada. São três coisas completamente diferentes. Mas eu já vi gente, irmão, que chega num lugar, vê que a coisa está legal, então lá ele libera uma palavra dizendo ser uma palavra profética, mas na verdade ele só analisou a situação. Foi malandrão, né? Essa aqui é a expressão. Agora, Ezequiel não, irmãos. Ezequiel é um profeta verdadeiro. Porque o profeta verdadeiro é aquele que vai liberar uma palavra independente daquilo que os olhos estão vendo. Não importa se o clima está bom ou está ruim, ele libera a mesma palavra, porque ela está alinhada com o coração de Deus.
Não interessa se a coisa está legal ou está muito ruim, se é um lugar de vida ou de morte, não importa. Ele libera a mesma palavra, porque a palavra, ela vem do coração de Deus para o coração daquele profeta. E isso, irmãos, isso é muito sério, porque às vezes nós só queremos liberar a palavra, irmão, em cima daquilo que já tem vida. Só que eu penso que essa noite Deus está nos desafiando, irmão, a liberar algumas palavras sobre algumas áreas da nossa vida que talvez estejam mortas, e dizer em nome de Jesus, volte à vida, porque aquilo que você está liberando palavra, irmão, você já sabe que é de Deus. O teu filho, tu já sabe que é de Deus. O teu casamento, tu já sabe que é bênção de Deus. A tua vida econômica, financeira, os teus projetos, tu já sabe que são de Deus. Então o que está faltando, pastor? Tomar uma posição e liberar uma palavra de vida sobre esse ambiente, ainda que ele esteja morto. E é um desafio, irmão, porque você liberar uma palavra em cima daquilo que está ainda vivo é uma coisa. Você liberar uma palavra para aquele que ainda está com o coração batendo é uma coisa. Mas liberar uma palavra no meio de um vale de ossos secos, irmãos, é para pessoas que estão buscando a Deus de todo o seu coração, em nome de Jesus, amém? O verso 3 vai dizer assim, ó: filho do homem, Deus vai perguntar para o profeta Ezequiel: filho do homem, poderão viver esses ossos? Deus pergunta para nós nessa noite, irmão: você acredita no milagre? É isso que ele está perguntando. Deus olha para Ezequiel e fala assim: Ezequiel, pode esses ossos voltar à vida? Essa noite Deus está perguntando para nós: pode isso aí voltar a ser bênção? Pode isso aí voltar a ser alegria na tua vida? Pode isso aí voltar a ser algo abençoado por Deus? Irmão, essa resposta Deus está esperando de mim e de você. Porque é muito fácil, irmão, nós falar assim: Deus, não sei. E foi exatamente o que o profeta respondeu, irmão. Quando Deus faz a pergunta: profeta, pode voltar à vida? Sabe o que ele responde? Deus, tu que sabe. Como quem diz assim: Senhor, eu passo a vez para o Senhor. Só que Deus vem no versículo 4, irmão, e diz para ele assim, ó: Ezequiel, não é eu que sei, é tu que profetiza. Eu quero que você profetize sobre isso. A minha vontade, Ezequiel, é que aquilo que você está vendo de difícil, de complicado, eu quero fazer um milagre nessa área, irmão. Quem sabe tem alguma área da sua vida muito difícil, muito difícil. E Deus essa noite está dizendo: eu quero fazer um milagre nessa área. Mas o que é que eu preciso, pastor? Responder essa pergunta para Deus. Deus está perguntando: pode isso voltar à vida? Pode isso ser tocado pelos céus? Pode isso virar um milagre? A resposta é nossa, irmão. Se nós disser a Deus: o Senhor não pode endireitar isso aqui, nem Deus vai fazer, irmão. Se nós disser a Deus: o Senhor não dá jeito nesse meu filho, se você disser a Deus: o Senhor não é capaz de mudar essa história, irmão, nem Deus vai se mexer. Agora, se nós tomar uma posição e começar a fazer aquilo que Deus está nos ensinando essa noite, irmão, até o impossível vai se tornar possível em nome de Jesus, amém? Agora preste atenção numa coisa, irmãos. Existem algumas condições para nós profetizar sobre a nossa própria vida, sobre a nossa história, e eu quero destacar só duas, porque qualquer pessoa que quiser profetizar, irmão, ele tem que pelo menos cumprir dois requisitos, dois. O primeiro deles, põe na tela para nós, por favor. 1 João 5, 14 e 15. A primeira delas, irmãos, eu já falei antes, mas vou repetir. 1 João 5, 14. Diz assim, ó: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. 15. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. A primeira coisa, irmãos, que nós precisamos entender é que se nós queremos liberar uma palavra de vida profética sobre alguma coisa na nossa história, nós precisamos, irmãos, cumprir
com o que diz o verso 14 desse texto, que diz: se nós orarmos ou pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. A bênção só vem para a nossa vida, irmão, se ela estiver alinhada com a vontade de Deus. É por isso que às vezes você ora por alguma coisa e não acontece, querido. Porque Deus sabe o que vai te dar e o que não vai te dar. Deixa eu te perguntar uma coisa, irmão. Se você tivesse um filho de 20 anos de idade, e você tivesse muita condição financeira, muito, e você pensasse assim: eu vou dar para esse meu filho um avião, um helicóptero, e você chama teu filho, e você fala: filho, o pai vai te dar um helicóptero de presente. Irmão, se você soubesse que aquele filho, passado 6 meses, 1 ano, iria cair com aquele helicóptero num dos voos e morrer, você daria esse helicóptero para o teu filho? Mesmo que você tivesse dinheiro para comprar uma dúzia de helicópteros para ele, você daria? Não. Por quê? Porque você ama teu filho, sim ou não? Sim. Sabe por que Deus não dá muitas coisas para nós às vezes, irmão? Porque Ele sabe que se der, nós desvia. Se der, nós não dá mais glória a Deus do jeito que dava antes, no meio da tribulação. Deus sabe que se Ele entregar alguma coisa para nós, o nosso coração muda. Entra arrogância, soberba, prepotência. Vem para a igreja, já não glorifica mais, não se rende mais. Não, irmão, já não obedece mais ninguém. Eu conheço algumas pessoas, irmãos, que foram conquistando algumas riquezas, algumas condições financeiras muito grandes, irmão. E um dia desses, conversando com um pastor, que era pastor de uma dessas pessoas, eu falei: como é que é fulano? Ele falou: pastor, aquele lá depois que enriqueceu, não respeita mais ninguém, olha todo mundo de cima para baixo, não é mais fiel a Deus em nada, faz só aquilo que ele quer, porque ele acha que o dinheiro dele compra tudo. Esses dias encontrei um outro pastor que é de uma cidade próxima aqui, ele conversando sobre a igreja e tal, ele falou: pastor, eu tive um problemão lá, porque uma família que tinha muita condição financeira, começou a querer mandar na igreja. Irmão, às vezes Deus não está entregando algumas coisas para nós, não está ouvindo algumas orações, algumas palavras que nós estamos liberando não estão se cumprindo, porque Deus sabe que se der o helicóptero nós vamos cair. Então às vezes não é sobre se Deus quer nos dar ou não, é se nós temos capacidade e estrutura para receber o que estamos pedindo, irmão. Tem muita mulher que se tivesse mais recursos financeiros já não tinha mais casamento há muito tempo. Tem muito homem que se tivesse mais condição financeira já tinha estragado o casamento há muito tempo. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Nós só podemos liberar palavras, irmãos, se elas estiverem alinhadas com a vontade do Senhor. Senão você pode morrer orando que não vai acontecer nada. Então às vezes a primeira oração que nós temos que fazer, irmão, não é Deus me dá, é Deus, isso aqui cabe na minha vida. Senhor, isso aqui é para mim. Isso aqui é da vontade do Senhor que eu tenha, porque se for, Senhor, então eu quero liberar uma palavra e trazer a existência, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos ouve segundo a Sua vontade. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora entenda uma coisa, irmão, tem coisa que você não precisa pedir para Deus, se é da vontade dEle ou não. Tem coisas que Deus já respondeu que é. Deus quer ver teus filhos no caminho de Deus. Deus quer ver teu casamento restaurado. Você não precisa nem pedir: Deus, é da tua vontade, meu irmão. Nesses ambientes, comece a liberar palavras proféticas em nome do Senhor Jesus. Agora escuta, irmão, o segundo requisito para quem quer liberar palavras proféticas sobre alguma área da sua vida. 1 João 3, 21 e 22. E guarda isso aqui no coração, irmão. Porque às vezes nós queremos liberar palavra, mas estamos feio na fita, o coração desalinhado, e não vai acontecer nada. 1 João 3, vamos ler o 21 e o 22. Amados,
se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Para aqui nesse aqui um pouquinho. A Bíblia está dizendo para nós assim, ó, que nós só conseguimos ter confiança diante de Deus se o nosso coração não nos condena. Feche seus olhos só um instante. Curva a sua cabeça. Tem alguma coisa hoje que te condena? Examinando o seu coração, existe alguma coisa hoje que faz com que você se sinta indigno? Tem alguma acusação do teu coração contra você? Deixou de perdoar? Falou mal de alguém? São acusações, querido, que o nosso coração levanta contra nós. Acusações talvez de que não fizemos o que deveríamos ter feito por alguém. Acusações de que fizemos algo contra alguém que não deveríamos ter feito. Se o teu coração te condena, querido, você nunca vai ter confiança para profetizar nada. Quem sabe você quer que Deus prospere a sua vida, mas o teu coração te condena porque você não é fiel. Talvez você não tenha coragem de orar a Deus porque você é dividido entre Deus e as idolatrias. Se há alguma coisa, irmãos, que condena, que acusa o teu coração, então provavelmente você não vai conseguir profetizar e as coisas se concretizarem, acontecerem. Agora olhe para cá o verso 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, quando não há acusação no nosso coração, ou o nosso coração não nos acusa de nada, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Irmão, quando nós guardamos os mandamentos, quando nós estamos fazendo aquilo que é agradável diante de Deus, significa que nós não estamos no pecado. Então entenda uma coisa, querido, se nós estivermos no pecado, o pecado tira a nossa autoridade, irmão. Você já viu uma pessoa que fez coisa errada, irmão? Você vai conversar com ela, em vez dela te olhar no olho, ela desvia o olhar. Ela sabe, o coração dela está acusando ela. Agora você imagina isso diante de Deus, irmão. Aí a pessoa não tem autoridade para profetizar nada, porque está no pecado. O pecado rouba, irmão, a autoridade espiritual de qualquer pessoa. O pecado arranca a autoridade espiritual das pessoas, irmão, e elas não conseguem orar, não conseguem se posicionar, muito menos profetizar. Eu escute uma coisa essa noite, querido. Se mantenha com o coração sem condenação, sem acusação. Eu penso, irmãos, que cada dia que termina e nós vamos para a cama colocar a cabeça no travesseiro, irmão, nós temos a oportunidade de olhar para o dia que nós vivemos e dizer assim: Senhor, nesse dia fiz alguma coisa que não lhe agradou? Nesse dia, Senhor, coloquei meus pés em algum lugar que o Senhor não queria que eu tivesse colocado? Nesse dia, Senhor, eu fiz algo que desagradou o teu coração? Senhor, se eu fiz, eu quero passar uma régua, quero lhe pedir perdão, para que amanhã eu comece um dia novo, com toda a sua graça, com toda a autoridade, para viver tudo que o Senhor tem para mim. Agora imagine alguém, irmão, que começa dia e termina dia, começa dia e termina dia, no pecado, na desobediência, fazendo com que o seu coração nunca passe uma régua em nada, nunca pede perdão de nada, e vai, irmão, essa pessoa vai ter autoridade para profetizar alguma coisa? Duvido. Sequer vai conseguir ficar espiritualmente de pé, irmão, vai andar se arrastando sobre a terra. Guarda essas duas coisas no teu coração, irmão.
coração livre de acusação. Deite na cama e diga: estou sentindo alguma coisa que fiz de errado hoje. Se fiz, quero pedir perdão. Que você possa, irmão, passar uma peneira, um raio-x todos os dias no seu coração e sentir se você está limpo ou se está sujo, em nome de Jesus. Amém? Porque sem essas duas coisas, irmãos, sem ter um coração limpo e sem ter autoridade espiritual, ou seja, livre de pecado, não tem quem possa profetizar e Deus cumprir nada na sua história. Amém? Agora vamos para o resto do texto, irmão, e nós já vamos encerrar. A autoridade foi nos dada? Foi. Ele disse: derramarei o meu espírito naqueles dias. Irmãos, os dias já aconteceram. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre toda a humanidade. Hoje ele habita nos nossos corações. O Espírito Santo já veio. Somos nós a geração que pode profetizar. Agora escute isso. Coloca o verso 7 para mim, lá de Ezequiel 37, 7. Diz assim: então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. Irmãos, essa noite nós teremos um momento para nós liberar palavras. Eu quero que você aprenda a profetizar. Olha o que Ezequiel fez. Deus falou para ele assim: Ezequiel, comece a profetizar. E ele começa a profetizar do jeito que Deus manda, irmão. Ele vai dizendo: osso, se junte com osso, comece a crescer carne, pele, nervos, tendões, e aquilo vai se juntando, irmão. Ele começa a ouvir um barulho de osso batendo com osso, e daqui a pouco ele olha, irmão, e aquilo parece um exército de pessoas de pé, mas sem vida. Agora, olha o verso 9 e o 10. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então, só então, o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Irmão, pega essas duas situações que eu quero te mostrar aqui. A primeira coisa que Ezequiel profetiza é onde, irmão? É no natural. Diga comigo, natural. Ezequiel profetiza primeiro no natural, dizendo: osso colhe com outro osso, nervo comece a crescer agora sobre os ossos. Ele vai profetizando no natural, irmão, naquilo que está diante dele. Depois, Deus fala assim, aí imagina aquilo, irmão, constrói na tua mente aí, um monte de osso, irmão, imagina se no final de tudo, aqueles ossos formaram um exército muito grande, é o que diz a Bíblia. Então imagina quanto osso tinha ali, irmão, sequíssimo. Então a Bíblia vai dizer que começa a juntar osso com osso, pá, pá, pá. Vai juntando o braço com o antebraço, e vai juntando com os dedos das mãos, das pernas, vai juntando tudo, irmão. E aí Deus vai dizendo: agora, diz tal coisa, agora profetiza que os nervos cresçam, os tendões, irmão, vai profetizando, e eles vão crescendo. Isso é no natural. Depois, irmão, agora está ali aquele monte de homens, mas tudo sem vida. Aí Deus fala assim: agora, profeta, faz o seguinte, agora que tu já liberou palavras pro natural, pro físico, agora eu quero que tu libere palavras pro espiritual, e diga assim: Espírito, venha dos quatro ventos, e sopre sobre eles vida. E a Bíblia vai dizer para nós, irmãos, que do jeito que esse homem orou, Deus fez acontecer. Amém? Pastor, o que isso quer dizer com isso? Simples, irmão. Nós precisamos entender duas características de quem quer liberar palavras sobre a sua vida essa noite. A primeira é que nós precisamos lançar palavras diretas no físico. Pastor, meu filho é rebelde.
Comece a liberar uma palavra sobre ele de obediência. Em nome de Jesus, meu filho passará a ser obediente, temente, responsável. Vai ser um filho que vai me dar alegria. Comece a liberar a palavra no natural. E depois comece a liberar palavras no espiritual. Em nome de Jesus, vai cair sobre ele uma chuva de graça. Vai cair sobre ele um tempo de temor, vai descer sobre ele o Espírito Santo de Deus, vai começar a mudar o coração, a mente dele. Meu irmão, comece a dar ordem no natural e no espiritual. Se você não aprender a liberar palavras nesses dois ambientes, irmão, nunca vai acontecer nada. A Bíblia diz que Ezequiel libera palavras proféticas no mundo natural, no físico e depois no espiritual. Sabe o que eu penso, irmão? Às vezes no mundo espiritual, a palavra que você tem que liberar, além daquela de dizer Deus toca ele, Deus alcança ele, Deus levanta alguém no caminho dele, Senhor põe alguém para falar do teu amor para ele, Senhor coloca alguém para arrancar ele desse mundo, também seja em nome de Jesus. Todo o ataque do inferno contra ele, eu estou repreendendo essa noite, não aceito o diabo tocar nele, o inferno desgraçar a vida dele, irmão. Sabe por que as pessoas não fazem isso? Porque só pode fazer isso quem tem o Espírito Santo de Deus. Porque senão parece loucura, irmão. Imagine você aqui dentro orando pelo teu filho que mora lá, sei lá onde, e dizendo: Deus, vai tocando o casamento dele agora. Senhor, ele está pensando em se separar. Senhor, eu não aceito isso. Senhor, em nome de Jesus eu dou ordem agora no mundo espiritual. Não, só crente faz isso. Só quem tem fé. É por isso que nós só podemos profetizar se estivermos cheios do Espírito, alinhados com o céu, porque senão, irmão, você olha para a situação, senta e chora, e não faz nada. Mas diga assim: eu não sou dos que sentam e choram. Diga: eu sou daqueles que me levanto e profetizo. Agora escute isso, irmão. A Bíblia vai dizer para nós que Ezequiel foi profetizando, e ele foi liberando palavras, irmão. E a Bíblia vai dizer que enquanto ele foi liberando palavras, Deus foi fazendo. Deus fez tudo de uma vez só. Ezequiel foi liberando palavras, e Deus foi fazendo. Quantas palavras você vai ter que liberar, eu não faço ideia. Eu sei de uma coisa, irmão, que se você for capaz de liberar palavras, Deus é capaz de ir fazendo coisas sobrenaturais acontecer, em nome de Jesus.